governo anunciou recentemente os resultados das suas contas para o ano de 2023, o governo federal. E analisando esses números, a impressão que me deixa é que a sociedade brasileira continua tocando violino enquanto o navio afunda. Tamanha a gravidade do problema. Vamos olhar os números aqui. No ano passado, a receita total do governo federal foi de 2 trilhões e 300 bilhões. Transferiu aos municípios 452 bilhões e, portanto, sobrou liquidamente para os seus gastos, mão de obra, custeio, investimento e assim por diante, 1 trilhão 899 bilhões. Vamos ver agora qual foi a despesa total do governo. A despesa total do governo foi de 2 trilhões 129 bilhões. Portanto, gastou 2 trilhões 129, sendo que a receita líquida foi de apenas 1 trilhão 899. Gastou 19,6% do PIB e arrecadou só 17,6% do PIB. Resultado, deixou um déficit de 230 bilhões de reais, que equivale aos 2% do PIB, esse que a gente vê na imprensa, que o governo se justifica dizendo a causa do déficit e que precisa zerar esse déficit. Só que esse é déficit primário apenas. Além desse déficit, ainda existe um outro déficit, que é o dobro dele, que é o déficit financeiro. As despesas que o governo precisa enfrentar no serviço da dívida de mais de 75% do PIB, que dá mais ou menos 8 trilhões de reais. Com a taxa de juros do ano passado, esses números não foram divulgados ainda, mas se tomarmos como o ano de 2022 como referência, vai dar 5% do PIB. Ou seja, nós vamos ter, além do déficit de 230 bilhões, mais um déficit de 550 bilhões, que é o serviço da dívida. No total, isso dá 780 bilhões de reais. Esse é o nosso déficit real, o nosso déficit nominal, como é chamado, e que equivale a 7,1% do PIB. É muito séria, é muito grave a situação. O governo passado deixou um pequeno superávit no ano de 2020, foi de 4,4% do PIB. Mas, infelizmente, no ano de 2023, nós tivemos uma deterioração nesses números, de tal forma que o déficit nominal, o déficit total de 4,4% do PIB foi para 7,1% do PIB. Uma movimentação muito perigosa e muito preocupante. Se nós formos analisar as principais causas desse déficit, vamos pegar as principais contas do governo. E a maior delas é a conta da Previdência. Vamos olhar. Primeiro, a receita da Previdência foi de 592 bilhões e os benefícios que a Previdência distribuiu à sociedade brasileira foi de 898 bilhões. Portanto, houve um déficit de 306 bilhões, que equivale a 2,8% do PIB. Vejam, senhores, só esse déficit da Previdência de 2,8% do PIB, se ele não existisse, se nós fizéssemos uma reforma tributária que equilibrasse as contas da Previdência, o déficit primário de 2,1% do PIB seria transformado num superávit de 0,7% do PIB. Ou seja, nós geraríamos alguma receita para enfrentar o pagamento dos juros, que não se avolumariam numa bola de neve como vem acontecendo. Então vejam, o principal fonte, o principal foco do nosso déficit é a Previdência, são as contas da Previdência. O mais preocupante ainda é que nesses números que eu acabei de mencionar, não estão incluídas as contas do benefício de prestação continuada, chamado BPC, que é um benefício de aposentadoria que não é contributiva e que onera diretamente o orçamento do governo, e que gastou no ano passado mais 92 bilhões de reais, ou 0,9% do PIB. Isso significa que a Previdência, junto com a assistência social, junto com o BPC, deixa um déficit de 3,7% do PIB. Repetindo, se nós tivéssemos condições de equilibrar as contas da Previdência e do LOAS, que é o orçamento de